O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Senhoras e senhores, muito bom dia. É com imenso prazer e satisfação que iniciamos mais uma manhã do nosso congresso do GEPT, e com um tema muito especial, muito importante, um dos grandes tabus, das grandes controvérsias do sistema tributário brasileiro, acho que dos últimos 30 anos, podemos dizer assim, que é o fenômeno da guerra fiscal. Nessa manhã, o GEPT traz a todos a discussão com alguns nomes de renome do direito tributário brasileiro, do cenário tributário. Esse fenômeno que ele se trata em termos econômicos, vamos dizer assim, é uma disputa entre os entes, entre os players do mercado, se é que podemos dizer assim, mas infelizmente não deveríamos, que são os estados, os estados brasileiros dentro de um contexto federativo. Ou seja, a guerra fiscal ele se refere a uma intensificação de práticas concorrenciais extremas e não cooperativas, né, que ferem o pacto federativo entre os estados brasileiros e o Distrito Federal, que é no que diz respeito às políticas tributárias. Assim, os estados e o Distrito Federal eles têm manipulado alíquotas e regras nesse contexto federativo tributário para determinados tributos, né, especialmente, assim, vamos dizer, tem esse grande viés para o ICMS, e como um elemento fundamental, né, como a base ali das suas políticas econômicas, de atração de empresas, geração de empregos, etc. É nesse contexto que a maioria desses atores, né, dos estados, eles procuram definir, na verdade, eles definem, acabam gerando essa definição de problema, a partir desses conflitos desordenados de criação de leis, de políticas, de normas que não se adequam às balizas constitucionais para esse fim. Acaba tendo um viés perverso, porque o Estado que ganha, o Estado que acaba gerando políticas benéficas para si fora das balizas constitucionais, ele gera uma perda automática para os outros estados, principalmente os estados ali que detêm as mesmas características que ele. Não se trata, então, de um jogo de soma positiva, né? A gente tem uma transferência de investimentos, acaba tendo uma transferência de investimentos, geração de emprego de um estado para um estado em detrimento de outro, dentro de uma lógica federativa que, então, tem sido desrespeitada nos últimos 30 anos. E isso acaba afetando aqueles fundamentos da República que a gente ali tem no artigo 3º da Constituição Federal, que ali é a luta contra as desigualdades sociais e regionais, acabam, na verdade, sendo prejudicadas por causa da guerra fiscal. Muito se tem falado nos últimos 30 anos, nos últimos 20, 30 anos, algumas políticas, algumas demandas judiciais, especialmente, têm sido adotadas, algumas disputas judiciais têm sido travadas contra essa guerra fiscal, principalmente entre estados e entre contribuintes estados também. No contexto legislativo, algumas medidas também foram tomadas, como a Lei Complementar 160 de 2017, que acabou também gerando o convênio com o FAI 190 de 2017, que é uma tentativa de trazer esses benefícios fiscais antes criados de forma inconstitucional, que gerou diversas disputas federativas, trazê-los, né, convalidá-los às balizas constitucionais. Muito vai ser falado aqui nesse sentido, e por mais que seja um tema
que há muitos anos, há décadas, ele é pauta nas discussões científicas, como vamos ter aqui, e nas disputas judiciais e administrativas, ele se torna cada vez mais atual, até porque as propostas hoje de reforma tributária, muitas delas, elas procuram afastar a guerra fiscal, né, combater a guerra fiscal. Então, cada vez mais a guerra fiscal tem sido um tema muito, muito atual. Eu tenho a honra de, assim, ser co-host, né, assim vamos poder dizer, desse evento com a Amanda Casseb, que vai agora apresentar alguns simples trâmites do nosso evento e continuar a apresentação. Muito obrigada, Genário. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a oportunidade do GEPT em poder participar como mediadores em mais este evento. E como o Genário já comentou e já fez uma excelente introdução, nosso tema de hoje é política tributária e guerra fiscal, especialmente nas perspectivas para a legislatura atual. O tema ele é bastante instigante, nós teremos profissionais muito capacitados e experientes no assunto, e será um evento muito rico e com muitas discussões. Passando para a apresentação dos nossos palestrantes, nesta ordem ouviremos, primeiro, doutora Pamela Gottardini, advogada, formada e com especialização em Direito Tributário pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sócia do escritório Matos Filho. A Pamela será sucedida por Paulo Gonçalves, procurador do Estado de São Paulo e também ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Paulo será sucedido por Rebeca Drummond de Andrade Miller, advogada, mestre em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico pelo IDP, associada e fundadora do Instituto Empoderar. E Rebeca será sucedida, por fim, por Cristiane Álvares Alvarenga, advogada, graduada e especialista pela Universidade de São Paulo, com LLM em Georgetown University e sócia do escritório Tosini Freire Advogados. Só um pouco para contar para vocês como o evento será dividido. Ele será dividido em duas partes. Em uma primeira parte, cada um dos palestrantes terá 10 minutos para as exposições iniciais, e após as exposições iniciais, haverá um diálogo entre debatedores, espectadores que estarão nos acompanhando pelo YouTube, e nós, mediadores, em que cada um dos palestrantes terá mais 5 minutos para suas considerações finais. Novamente, nós agradecemos gentilmente todos os palestrantes por terem aceitado o convite do GEPT, e passaremos então o tempo para a doutora Pamela Gottardini para suas exposições iniciais. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. É um prazer ou um desprazer falar do tema de novo, né? Porque a gente nunca sabe. A gente brinca que guerra fiscal, a gente fala e continua falando, né? Então a gente tem aqui muitas notícias, né, que falam o fim da guerra fiscal. Eu tenho até uns recortes de jornais antigos, né, que a gente tinha que fazer ainda com jornal físico, né? Tô ficando velha, né? Já. E eu brinco que eu falo assim, gente, fim, né? A gente tem o fim com o recomeço. Então eu queria aqui só fazer algumas provocações nessa apresentação sobre algumas questões que a gente tem vivido, né? Até nesse contexto aqui um pouco de como está o novo cenário, né, dessa guerra fiscal, porque eu acho que a gente já viveu muitas frentes nesse tema. E aí o que eu queria compartilhar aqui é um pouco do contexto atual que a gente tem, né, os desafios que a gente tem enfrentado hoje nos tribunais, a própria aplicação das novas normas que vieram ali para, em tese, resolver a guerra fiscal, e um pouco da provocação do que foi resolvido ou daquilo que se tornou um novo litígio, né. Então, eu queria aqui só trazer alguns elementos que a gente vê que tem influenciado significativamente no tema, né? E são alguns eventos e alguns pontos que a gente tem discutido nos tribunais e enfrentado todos os dias. Eu acho que o primeiro deles é um julgamento do Supremo, né? Que se estendeu por séculos, né? Vamos dizer assim, até o julgamento, que é o da glosa de créditos. Eu brinco com os clientes que a gente falava que era remotíssima a chance disso acontecer, né? A gente imaginava que, de fato, a gente fosse ter aí efeitos só para frente, não fosse ter efeito retroativo. No fim, a gente teve aí, nesse caso, do Supremo, que decidiu que havia legitimidade da glosa de crédito pelo estado de destino, um efeito que garantiu que o passado não podia ser cobrado e aquilo que foi cobrado poderia ser cobrado, né? Então, a gente teve aqui um cenário um pouco diferente do que a gente imaginou
em termos de glosa de crédito, né? Porque eu acho que durante anos a gente discutiu nos tribunais a questão da não cumulatividade, da competência de cada estado, do que efetivamente a gente teria ali de limitação, né? Porque querendo ou não, a gente tem as regras, né? O fato de você precisar editar um convênio para ter um benefício, né, sendo concedido por um estado, deveria ser a unanimidade, como unanimidade é uma coisa muito difícil de ser obtida, né? A gente sempre teve aí a liberalidade dos estados de fazer a seu modo, né? Cada um concedendo benefício fiscal, ainda que a gente não tenha aí um consenso. E aí, por conta disso, a gente tem estados que sempre foram aqueles que mais fiscalizaram o tema, né? Então, podemos falar que o estado de São Paulo, que sempre olhou muito de perto, né? Então, a gente sempre teve grupos, inclusive, de fiscalização, olhando para, por exemplo, Santa Catarina, né? Goiás, Espírito Santo. Então, a gente tem diversas autuações aqui no estado de São Paulo, e sempre teve com relação a esse tema. E eu acho que essa movimentação do Supremo com relação a dizer que tem a legitimidade, de fato, aí causou um impacto muito relevante em termos do que a gente tinha lá das autuações, né? Óbvio que a gente tinha também a questão de que se eu tivesse um auto de infração que foi posterior a esse julgamento, ele, né, foi cancelado, de fato a gente também tem esse cenário positivo, mas a gente teve a discussão daquilo que efetivamente foi cobrado deveria ser mantido, né? Então, aí eu vou comentar um pouco de como a gente tem visto nos tribunais esse julgamento e como ele tem sido tratado. O outro ponto que a gente tem aqui, que eu queria falar, é da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, que deveria se relacionar e conversar com esse julgamento do Supremo, né, que é só uma provocação, né, eu deveria, não necessariamente ele tem se relacionado. E o último ponto é, frente a essas novas normas da convalidação, o que os estados fizeram e se é que fizeram com relação ao tema, né? Porque apesar de a gente ter aqui os estados editando as normas e aderindo ao convênio, não é que eu tive em todos os estados um procedimento ou uma orientação para o contribuinte de conseguir a remissão desses créditos, né? Então, acho que esses três elementos em conjunto trazem um componente bem relevante para a gente entender o cenário atual e o que a gente tem tido aqui de dores no ponto de vista dos contribuintes, né, e os principais temas que a gente tem enfrentado. Então, eu queria aqui só pontuar um pouco do que a gente tem visto, tanto no Tribunal Administrativo, quanto nos TJs com relação a isso, e colocar aqui também para discussão, né, temos aqui o doutor Paulo, com certeza ele vai também trazer uma boa visão aqui da Procuradoria. Óbvio que aqui estou falando da visão do contribuinte, né, mas a gente tem aqui um ponto super importante de que, após esse julgamento da glosa de crédito, a gente teve vários autos de infração que foram julgados, em que os TJs, eles foram muito na linha de dizer o seguinte: o Supremo já decidiu, vamos aplicar aqui o precedente, caso encerrado, só vamos olhar aqui a linha do tempo, né? Considerando que eu tive uma modulação, se o caso está dentro, está fora, né? Se está dentro da modulação, pois bem, ou vai ser, né, aqui cancelado, ou vai ser mantido, dependendo dessa linha do tempo. Mas não se falou em muitos desses casos o que a gente teria de efeito da lei complementar. Em alguns casos, a gente teve aí a observação, por exemplo, eu tenho precedentes lá no TJ de Minas, em que até chega a dizer, veja, tivemos uma edição da lei complementar, mas como o lançamento tem aqui uma presunção de legitimidade e validade, se nos autos não temos nada a dizer que houve uma remissão, presume-se que não tem remissão nenhuma, a gente não precisa discutir o tema. E aí a gente tem aqui algumas manutenções de autos de infração, sem nem a gente discutir os efeitos dessa lei complementar, né? E aí eu acho que aqui a provocação é um pouco, bom, será que eu posso simplesmente aplicar a decisão do Supremo e desconsiderar que eu tenho a regra de convalidação, desconsiderar se eu tenho que avaliar qual que é a legislação daquele estado, como que eu deveria me portar, e será que isso fica a cargo de quem, né? Porque eu tenho aqui uma grande dificuldade, porque eu tenho estados que simplesmente editaram as normas de remissão e não tem nenhum procedimento. E aí também será que deveria recair sobre o judiciário, dizer o seguinte, olha, então eu vou auto-aplicar? Eu posso falar que é auto-aplicável? Né? Na nossa visão, se você não tem a norma, você não pode também desconsiderar, porque afinal de contas a convalidação em tese veio para a gente não ter mais litígios. E o que a gente tem visto na prática é o aumento desses litígios com relação à discussão do tema da guerra fiscal, né? Então, eu acho que a primeira provocação dá para eu olhar para a decisão do Supremo de forma isolada e desconsiderar todo o contexto da convalidação? E aí, adentrando no contexto da convalidação, né? Será que eu posso
olhando só para a lei complementar e para o convênio ICMS, dizer que ele é auto-aplicável naquele estado que não fez nada, simplesmente não me deu nenhum órgão, onde eu peticiono, o que eu faço, né? E mais, e os estados que fizeram alguma coisa? Por exemplo, estou aqui no estado de São Paulo que fez muita coisa, né? A gente tem um órgão, tem a DGES que vai lá e vai fazer avaliação, tem um procedimento dentro do procedimento, né? E eu também tenho as obrigações que eu tenho que cumprir, né? Porque eu tenho que abrir mão da discussão, tenho que dizer que efetivamente eu vou lá pedir aquela remissão considerando essas regras que o Estado me colocou, assim como eu também tenho esse cenário lá em Minas Gerais, né, em que eu tenho que abrir mão, inclusive os advogados têm que abrir mão dos honorários de sucumbência, né? Então, eu acho que a gente tem aqui alguns requisitos adicionais só para fazer a provocação. E, olhando para isso, a gente tem enfrentado muito essa questão de como que eu vou atingir né, essa remissão dos créditos. E aí eu tenho discutido aqui em vários tribunais questões de, bom, o Estado cumpriu ou não cumpriu? Temos o portal da transparência. Agora eu tenho casos em que estão negando a remissão porque estão dizendo que o Estado não colocou o que devia colocar no portal da transparência, que eu nem tenho acesso, né? Eu só tenho acesso aos decretos que dizem que foram lá colocados em registro e depósito, mas eu não tenho ali o acesso ao que o próprio Estado tem. E aí agora eu tenho estados me dizendo que talvez o Estado lá que tem o benefício fiscal do meu fornecedor não tenha feito direito. Então, onde está a nossa segurança jurídica, né, com relação a isso? Como que eu consigo saber se foi atestado ou não, se em tese o Estado aderiu, disse que cumpriu, editou a norma, e aí depois eu descubro que não está no portal da transparência, que eu não tenho nem acesso, né? Então, eu acho que essa questão de ausência de homogeneidade com relação às regras da convalidação, de como eu alcanço a remissão, os estados continuarem tendo o nível de liberdade que eles têm, de fazer cada um a seu modo, né? E eu continuo aqui com um contencioso, né? Porque não é que os casos eles acabam se encerrando. Eu tenho discussões e casos até que eu tenho até dificuldade de entender como que eu vou fazer, né? Vou ter que bater lá no Confas e falar, me fala aí o que tem nesse portal da transparência, né? Então, eu acho que temos aí um contencioso bem importante com relação a isso, temos algumas normas que a gente pode até dizer que temos que questionar a legitimidade e a constitucionalidade, como, por exemplo, a de Minas Gerais, que impõe requisitos extras e que, inclusive, impõe um prazo de validade para essa remissão, né, que é outro ponto. Será que poderia ter isso, né? Se a própria legislação e o convênio não trouxeram. Então, eu acho que a gente tem alguns temas muito relevantes hoje nesse novo litígio com base na guerra fiscal e de pontos que a gente vê que ainda estão super incipientes, porque mesmo os precedentes que a gente tem hoje, eles impõem, às vezes, a restrição, mas não tem um debate da solução. Então, o que eu queria trazer hoje aqui para vocês é um pouco dessa provocação do que a gente tem desses 3 elementos que eu coloquei aqui, né? Da decisão da glosa de créditos do Supremo, a legislação que veio para trazer a convalidação em tese uma solução, e essa falta de homogeneidade e inúmeros requisitos e restrições que a gente tem com base nas legislações editadas ou não, né, pelos estados, porque às vezes eu também tenho esse vazio legislativo, e como que a gente consegue aqui, pensando em resolver isso e não ter mais litígios, mas resolver aqueles existentes, compor esses 3 elementos e também fazer uma provocação, né, da responsabilidade da segurança jurídica que a gente deveria ter depositada nos estados, e inclusive naquilo que o Confas disse que a gente teria ali de transparência, e que o próprio portal da transparência não é transparente nesse particular, né, já que a gente descobre só quando o outro estado nos conta que não foi depositado adequadamente. Eu queria trazer aqui um pouco para debate esses 3 elementos, para a gente poder aqui discutir e ver também frentes, né, de solução. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês para essa provocação inicial. Obrigado, Pamela. Assim, excelente participação, excelente contribuição. Realmente, um ponto que me chamou a atenção da sua fala foi sobre quando você falou sobre as convalidações, né? A ideia da convalidação era reduzir a litigiosidade sobre toda essa questão, mas na verdade tem criado nova litigiosidade, né? Novos litígios têm surgido a partir disso, a partir dos entendimentos sobre a aplicação das normas, da lei complementar do convênio, da estrutura de fiscalização, da estrutura que está sendo criada ou não para ajudar os contribuintes e os estados nos benefícios pretéritos, antigos, enfim. Realmente são pontos extremamente polêmicos e dignos da controvérsia aqui da guerra fiscal.
Bem, só fazendo aqui um aviso também, a gente reforçando, né? Os espectadores que quiserem fazer contribuições, não precisa nem, na verdade, serem dúvidas mesmo. Se quiserem fazer observações, comentários, dúvidas, elogios ou não, a, a, a nossa participação, nossas discussões aqui, fiquem à vontade de fazer no chat aí do YouTube. A gente vai observar por aqui e eventualmente passar para os palestrantes e, enfim, para enriquecer melhor aqui nosso evento. Vou passar aqui a palavra agora para o Dr. Paulo Costa. Dr. Paulo, fique à vontade para sua exposição e é um prazer recebê-lo aqui também. Dr. Paulo, olha que o senhor tá no mudo. Alô? E deu certo. Agora sim? Isso. Acho que eu devo ter apertado sem querer. Então, retomando, o prazer é meu na participação, agradeço muito o convite, bom dia a todos. Bom, eu vou trazer aqui uma perspectiva diferente, né? Eu sou procurador do Estado, então, de uma forma, como é que nós vemos um pouco essa questão da guerra fiscal? Em relação eu vejo duas frentes, né? A questão da guerra fiscal como a concessão de benefícios, atração de investimentos, é algo que aí a jurisprudência do Supremo é mais antiga, é mais consolidada, no sentido de que, havendo provocação de um outro Estado questionando, esse benefício poderia ser invalidado. Ultimamente, ou mais recentemente, a grande questão diz respeito à inadmissão do crédito no estado de destino, né? No estado que recebe as mercadorias em operações que foram beneficiárias de incentivos concedidos à margem da lei complementar e da autorização convenial dos outros estados. Neste particular, é certo que o tema que o Supremo Tribunal Federal veio definir no tema 520, mas veio definir num sentido que já sinalizava há muito tempo, e que já sinalizava sob a perspectiva do princípio da não cumulatividade. Se o imposto não foi cobrado no estado de destino, total ou parcialmente, não haveria sentido em se exigir no estado de origem, no estado de destino, exigir no estado de destino que se admitisse o crédito. Então, tem um julgamento do ministro Ilmar Galvão, já lá do ano de 1992, em que ele dizia, se o imposto não chegou a ser recolhido porque convertido em incentivo fiscal do mesmo valor, fora de dúvida que a circunstância do respectivo crédito não haver sido admitido no estado de destino não pode afetar a equação final, custo do produto imposto total recolhido, que o princípio da não cumulatividade objetiva preservar. Em outro julgamento de 2005, o ministro Carlos Veloso foi na mesma direção. Então, não se pode falar, eu creio, né, e é a perspectiva que nós, procuradores do Estado, enxergamos essa questão, de surpresa, quando o Supremo vem e edita o tema 520, e, inclusive, na mesma linha, dando ênfase à questão do princípio da não cumulatividade, quer dizer, imposto não cobrado não pode gerar crédito, né? É esse o sentido do voto do ministro Ilmar Galvão. Estabeleceu-se a modulação temporal, acho que em termos bastante razoáveis, né? Aqui, quando tivesse havido o lançamento tributário, esse lançamento deveria ser preservado. O que não se poderia fazer é uma caça às bruxas para o passado, quer dizer, se não o Estado não tomou providências, também não seria a partir daquele momento que iria tomar. Mesmo assim, a situação que se colocava traria para os contribuintes que foram autuados, que tiveram exigidos contra si, uma situação delicada, né? Da nossa perspectiva, que eles deviam estar plenamente cientes, né? Principalmente nos casos que envolviam transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Mas, enfim, esta foi a modulação temporal e, em acréscimo,
houve uma tentativa de solução legislativa com a edição da Lei Complementar 160 de 2017, o Convênio 190 do mesmo ano, prevendo a hipótese de remissão. O que me parece, né, do ponto de vista dos Estados, a gente lamenta essa solução, mas já que estamos num curso que se fala de democracia e tudo mais, a gente tem que respeitar as instituições, né? No momento atual é algo que é muito importante. Então, se a decisão do Supremo for essa, e se a decisão do Legislativo foi essa, em princípio, devem ser respeitadas, devem ser admitidas, a menos que se questione a própria constitucionalidade da lei complementar, né? Eu lembro que isso foi feito pelo governador do Amazonas, na ADIM 5902, sob um fundamento curioso. Ele diz, não, mas a Zona Franca de Manaus tem que ter vantagens. E da forma como foi dada a remissão tributária, nós perdemos as vantagens. Então, a lei complementar é inconstitucional porque retiraria as vantagens, a vantagem comparativa, competitiva, concorrencial da Zona Franca. E como a ADIM tem um rito todo especial, ela não está adstrita aos termos da inicial, a Procuradoria-Geral da República vem e se manifesta pela procedência da ADIM sob um outro fundamento, né? Que a lei complementar veio tentar a chamada constitucionalização superveniente. Isso está em discussão, me parece que dificilmente o Supremo vai acatar essa situação, mas, então, em princípio, com isto, a lei complementar deve continuar válida, e a Pâmela levantou as questões sobre a efetivação, né, da remissão. A experiência que eu tenho aqui do Estado de São Paulo, eu acho que, em grande parte, não temos tido problema, pelo menos não tenho visto judicialização dessa questão. Quando isto chega ao judiciário, é porque ainda está pendente a discussão administrativa. É um tema que eu não tinha estudado, que a Pâmela levantou. O judiciário, acho que não necessariamente deve... ele deve levar em consideração a lei complementar 160 se essa questão for ventilada, senão ele decide o mérito. Agora, de qualquer forma, independente dessa decisão judicial, os trâmites para a efetivação da remissão tributária, eles continuam, e se eventualmente tiver algum problema, é lógico que isso pode ser objeto de debate judicial. Mas aqui no Estado de São Paulo, isto, pelo menos na minha experiência das ações de maior relevo e tudo mais, não tem tido maior problema, não tenho visto embates judiciais em torno da implementação da remissão. Quando me foi proposto o tema, eu falei, bom, o que isto tem em relação a perspectivas de futuro, né? Onde é que essa questão da guerra fiscal se coloca quanto ao futuro? Me vieram à cabeça duas questões, não sei se eu vou ter tempo de abordar. Uma delas diz respeito às importações e outro às mercadorias provenientes da Zona Franca de Manaus. No tocante às importações, aí sim há vários embates judiciais, porque há contribuintes que, autuados por não terem recolhido o tributo sobre as mercadorias importadas ao Estado de São Paulo e também pelo aproveitamento de créditos por seu estabelecimento paulista, principalmente nos casos que a importação é feita por conta e ordem de contribuinte paulista, mas o desembaraço e o trâmite aduaneiro e tudo mais é feito por importador situado em outro estado. E nestes casos, importações por conta e ordem, as autuações, via de regra, quase sempre são mantidas, até porque é objeto do tema 490 do Supremo Tribunal Federal. E os contribuintes abriram uma outra vertente de questionamento, sustentando que talvez se aplicasse ao caso, ou poderia se aplicar ao caso, a remissão da Lei Complementar 160 de 2007. Sobre esse ponto, o que parece que o Judiciário tem sinalizado é que não se aplica, até porque a Lei Complementar circunscreve sua aplicação já no artigo 1º
aos casos de benefícios concedidos sem convênio, e nesses casos de importação o debate é outro, né? Diz respeito à competência, à legitimidade ativa, à sujeição passiva e, portanto, não é matéria que possa ser abrangida pela remissão da Lei Complementar 160 e do Convênio 190. E, nesse sentido, é que tem se orientado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quanto à Zona Franca de Manaus, dá tempo, Genaro, de falar em uns 5 minutinhos? Ou esgotei meu tempo? Acho que ainda dá, posso um pouco mais, né? Dá sim, doutor Paulo. Em relação às mercadorias que vêm da Zona Franca de Manaus com benefício, dentro daquela ótica, daquele enfoque que eu procurei enfatizar no início, se a questão primordial no tocante à admissão de créditos pelo Estado de destino diz respeito ao princípio da não cumulatividade e não a validade ou não do benefício concedido no Estado de origem, dentro desta perspectiva, a glosa dos créditos pelo Estado de destino é plenamente legítima. Independente da discussão do artigo 15 da Lei Complementar 2475, se foi ou não recepcionado, e se recepcionado, em que medida o foi pela Constituição de 1988, o ponto primordial a salientar é que não houve cobrança de ICMS na Zona Franca de Manaus e, portanto, não há que se ter a admissão do crédito no Estado de destino, que o Estado de destino tem plena legitimidade para proceder à glosa, para fazer as autuações e tudo mais, independentemente do período. Em acréscimo, né, o Estado de São Paulo sustenta que o artigo 15, mesmo se considerado recepcionado, ele só pode, recepcionado por força do artigo 40 do ato das disposições transitórias, só poderia ser recepcionado em relação a benefícios anteriores à Constituição de 88, não em relação a benefícios posteriores, e a maior parte das autuações sobre o tema diz respeito a benefícios posteriores. Nessa linha, e também, mais um argumento que o Estado sustenta, é que a eventual recepção dos benefícios diz respeito aos contribuintes estabelecidos na Zona Franca de Manaus, e isso não pode ser estendido a contribuintes sediados em São Paulo, né? Então, também não poderia se justificar a admissão do crédito com base nisso. Essa linha foi vitoriosa em julgamento da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, e aí se coloca a questão também da aplicabilidade ou não da Lei Complementar 87 e 96 a essas situações, né? Porque se poderia dizer, não, de qualquer forma, existe uma discussão sobre a legitimidade do benefício concedido lá na Zona Franca de Manaus, né? Em que medida isso teria sido convalidado ou não pela Constituição de 88. No tocante a esse ponto, volto a repetir que, do ponto de vista do Estado, que glosa os créditos, o ponto principal é o princípio da não cumulatividade, e acrescento que, de qualquer forma, o Estado do Amazonas não atendeu a quaisquer dos requisitos da colocação no portal da transparência e tudo mais, que pudesse eventualmente viabilizar uma remissão. Aliás, o Estado do Amazonas, na ADIM 4832, sustenta nenhum dos benefícios lá da Zona Franca é contrário à Constituição e, por conta disso, sustenta também o próprio Estado do Amazonas, que não há que se falar da aplicação da remissão da Lei Complementar 160, nesses casos de mercadorias vindas da Zona Franca de Manaus, mesma linha que foi adotada nessa mesma DIN 4832 pela Procuradoria-Geral da República e que também tem prevalecido nos poucos casos em que essa discussão, poucos casos, pelo menos na pesquisa que eu fiz, em que essa discussão alcançou o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Há 3 acordos a respeito dessa matéria, todos eles favoráveis ao Estado. Enfim, são esses os temas que eu levantaria aí para uma discussão inicial e fico à disposição aí para
eventuais objeções, dúvidas e colocações. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua exposição. O que nos chamou a atenção na sua fala foi especialmente a questão da guerra fiscal, né, do Amazonas e de São Paulo. Até mesmo como o senhor muito bem colocou, em março de 2022, a Câmara Superior do TIT decidiu em sessão temática pela procedência dos lançamentos fiscais das glosas de créditos decorrentes de aquisições, né, de mercadorias em operações amparadas por benefícios fiscais concedidos pelo Amazonas no contexto da Zona Franca de Manaus. E, como consequência, o governador do Amazonas, né, por meio da DPF 1004, requer que o STF determine essa impossibilidade de cancelamento dos créditos de ICMS para os adquirentes, né, de mercadorias oriundas da Zona Franca, relativas até aos incentivos fiscais regularmente concedidos pelo Estado do Amazonas, segundo o governador do Amazonas. E, além disso, ele requer, né, o impedimento de novas autuações pelo fisco paulista. Isso demonstra, né, que, apesar do convênio 190 e da lei complementar 160 terem sido criadas, existem ainda muitos embates a serem resolvidos. A DPF ainda não foi julgada, mas muito boa sua colocação em relação ao tema, e que cabe aqui muito mais discussão, né, para as nossas considerações finais. Agora eu passo a palavra para a doutora Rebeca Miller, que seguirá nas considerações iniciais. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Bom dia a todos que nos assistem. Uma honra estar aqui nesse painel e sob o comando do GEPT, que eu acompanho desde o início e tenho grande admiração por, né, encorajar debates tão caros à nossa política tributária, política fiscal, e esse painel não é diferente. Eu ouvindo aqui a Pamela, o Paulo também, as considerações do Genário, da Amanda, me causa, assim, eu até vim com um pouco de otimismo, mas, na verdade, principalmente pelas considerações que a Pamela ali colocou, né, do reflexo do contribuinte, ela como está ali vendo na prática como é que está acontecendo, me causa assim, ai, meu Deus, na verdade, a gente não... a gente tenta ter uma esperança de otimismo quando a matéria é tributária, quando falamos sobre assuntos tributários, mas, na verdade, o otimismo, ele passa, se escorre pelas mãos. Eu acho que essa questão de benefícios fiscais é um dos pontos de mais atenção quando a gente fala de reforma tributária, que a Cristiane vai prosseguir aqui nos debates, vai tocar nesse ponto também, mas é um grande laboratório para o que hoje a gente tem de discussões de reforma tributária, não só para em busca de soluções, mas para ver também como é o reflexo desse trâmite legislativo. Eu atuei um tempo como assessora na Câmara dos Deputados, então vi algumas discussões tanto sobre a Lei Complementar 160 também, alguma alteração posterior que veio, né, para poder estender um pouco o prazo da validade desses benefícios fiscais, e esse laboratório legislativo, ele muito indica como são a correria que é por parte dos contribuintes para se salvarem, né? Então, essa alteração que veio posteriormente à Lei Complementar 160, que veio por meio da Lei Complementar 186, ali em 2021, ela foi uma tentativa de alguns setores alcançarem também a extensão do prazo de validade desses benefícios fiscais, a partir da publicação do convênio com o FAS, em 2017. E, do ponto de vista ali, desses bastidores legislativos, é um salve-se quem puder, né, porque de outros setores que não haviam sido contemplados com essa extensão maior, de 15 anos, por exemplo, ficaram ali numa limitação temporal de 5 anos, buscavam a influência dentro do Congresso mesmo para poder se salvar, porque o reflexo do que estava tendo das discussões no âmbito judiciário estavam a perder de vista e precisavam do legislativo como esse player, né, como esse player fundamental nas discussões tributárias. O que eu acho que de antemão a gente deve sempre lembrar aqui, quando falamos sobre benefícios fiscais, é que ele, queira ou não, está dentro de uma concepção de uma política fiscal, né? E como toda política fiscal, ela precisa ter um pressuposto ético. E esse pressuposto ético, na minha visão, principal é a lealdade, que vai se desmembrar na segurança jurídica, na proteção da confiança, tudo isso que é tão caro aos benefícios fiscais, e eu, nesse meu otimismo que eu disse inicialmente,
queria acreditar que a Lei Complementar 160 de 2017 trouxesse. Essas eram as esperanças nos debates legislativos, na verdade. E a partir dessa lei, dessa convalidação, né, da remissão dos créditos, ela poderia, a partir daí, poderia se haver mais um cenário de paz para os contribuintes e estados dentro das conversas sobre benefícios fiscais. Mas voltando a esse ponto de incentivos, benefícios fiscais, ele, dentro dessa esfera de política pública, né, ele reflete também os nossos conflitos federativos, que aí se conecta novamente à reforma tributária e a esse imbricado caminho que é para a solução da reforma tributária. E quem perde sempre não são apenas os estados, mas são os contribuintes. Nesse litígio, o próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, com a falta da modulação de efeitos como regra nessas áreas de guerra fiscal, acabam refletindo na violação à segurança jurídica, esse princípio da lealdade, né, e o contribuinte tendo que ser surpreendido e desembolsar mais do que se esperava, ou desfazer investimentos que já haviam sido feitos, quando muitas vezes não é nem mais possível. E aqui eu digo que benefícios fiscais são políticas públicas, não da minha cabeça, né, não como uma retórica, porque realmente está na Constituição Federal, que uma das formas de você, do Brasil, tentar combater essas desigualdades regionais intrínsecas à nossa realidade é justamente por meio dos incentivos fiscais. Isso está no artigo 151, inciso 3º da Constituição. Só que a realidade que a gente vê, e aqui eu tomo um lado até dos estados também, que acabaram adotando muitas das vezes essas políticas, porque é um abandono também da União, nesse conflito federativo que existimos, nada obstante tenhamos a ideia, né, o idealismo acerca do federalismo cooperativo, a realidade na prática foi que houve sempre um abandono nessa esfera da União. Então, nada obstante tenhamos os repasses obrigatórios ali para estados e municípios, muitas vezes os estados, com a quantidade de necessidade de implementações de políticas, de deveres para com seus cidadãos, com seus moradores, acabavam não tendo verba suficiente, né? A realidade é essa, dos municípios, sobretudo, mas dos estados aqui, cenário principal da guerra fiscal, ele vem como causa essas regiões remotas, essas regiões que precisam de investimentos, de incentivos para se desenvolver, porque elas não vão se desenvolver naturalmente, como regiões mais ricas do nosso país, o Sul e o Sudeste. Então, essa é a realidade do país, essa é a realidade do Brasil. A Constituição, de antemão, reconhece essas fragilidades regionais, essas desigualdades regionais, e apresenta uma possível solução, que seria esses incentivos, esses benefícios fiscais. Mas aí voltamos para a prática, para a realidade que hoje acontece, que hoje esse cenário de muito litígio e de uma necessidade de chamamento do Poder Legislativo. Antes do Poder Legislativo, nós tivemos os embates dentro do Supremo Tribunal Federal, que se tornou um novo player, né, também de solução, na tentativa de solução desses conflitos, mas, na verdade, acabou causando essa insegurança por conta da falta da modulação, dessa glosa de créditos que a Pamela bem falou, o Paulo também trouxe. Então, o Supremo assume esse papel fundamental, mas, posteriormente, vem a provocação do Legislativo novamente para que pudesse pôr fim a essa demanda, a essa problemática toda, resvalando nos contribuintes na insegurança jurídica e, consequentemente, nos investimentos em cada uma dessas regiões. E aí a exortação legislativa, o Legislativo vem com essa Lei Complementar 160, que acreditava-se que ia, como eu disse, restabelecer toda essa segurança jurídica, nós poderíamos começar a dar as mãos novamente, ter um cenário mais pacífico na resolução desse problema dos benefícios fiscais. Mas a verdade é que isso não tem acontecido e novamente aparece esse player novamente, que é o Supremo Tribunal Federal, para tentar solucionar as questões que advêm da legislação da Lei Complementar 160, do convênio e também dos avanços que acaba uma norma como um convênio avançando para além do que a gente tem na Lei Complementar.
né? E um dos pontos de destaque aqui também, que era para ser pacificado dentro dessa legislação complementar, da Lei Complementar 160, e que resvalava também na judicialização, no contencioso administrativo e judicial também de enorme monta, é a definição sobre a tributação dessas subvenções, né, desses benefícios que eram concedidos. Então, um conflito enorme sobre se seria uma subvenção para investimento e, portanto, não poderiam ser esses montantes incluídos na base de cálculo de tributos como imposto de renda, pessoa jurídica, PIS, COFINS, CSLL, ou se seria uma subvenção para custeio. A Receita Federal havia entendimentos diferenciados quanto a isso, havia no CARF também embate sobre isso, até que essa Lei Complementar 160 ela vai e traz uma alteração no artigo 30 da Lei 12.973, para dizer que esses benefícios, incentivos conferidos no âmbito da guerra fiscal, relacionados ao ICMS, portanto, eles teriam a característica de subvenção para investimento. Portanto, se afasta a tributação desses tributos, IRPJ, PIS, COFINS, CSLL. Achávamos também que, a partir daí, teria se deixado bem delimitado acabar com que seria, o próximo passo seria acabar com essas discussões, sobretudo no âmbito do contencioso administrativo. Mas, até onde vou, no âmbito judicial também, na verdade, essa foi, apesar de acalmar os ânimos por um lado, ele ensejou também outras judicializações, outras discussões no âmbito do judiciário, dos tribunais, e a discussão sobre a extensão, o que seria incluído, o que não seria. O STJ vem, na verdade, até abraçando esse dispositivo para mudar, ter uma amplitude da sua jurisprudência, afastar essa tributação, mas ainda assim não pacificou totalmente 100%, como imaginávamos essas questões sobre a incidência tributária dessas subvenções. Mas esse também foi um aspecto interessante, eu acho que vale a pena destacar aqui, dentro de todo esse cenário catastrófico, dos benefícios fiscais, né? E como eu disse lá no início, retomando aqui, já caminhando para o fim, posteriormente, em 2021, nós temos uma alteração dessa lei complementar para que outros setores, como setor varejista, tivesse um prazo maior para o encerramento desses benefícios fiscais. Veja que, inicialmente, quando da edição da Lei Complementar 160, a ideia era em separar alguns setores, uns com mais, outros com menos, a depender da realidade de cada um, prazo para poder finalizar, encerrar se preparar, né, cada setor pudesse se preparar para encerrar os benefícios, os incentivos fiscais. Acabou que o Legislativo teve que socorrer novamente para poder alargar um pouco esse prazo. Mas aqui se comunica muito ao que a Pamela falou, e é muito interessante, porque, na verdade, independentemente de prazo estendido ou prazo diminuto menor, a verdade é que muitos estados ainda até nem fizeram os seus deveres de casa. Então, a legislação, ela impõe alguns depósitos, né, que sejam feitas questões, o dever de casa do Estado, do ente estatal, acaba sendo fazer alguns procedimentos burocráticos, para então que a partir daí essas convalidações pudessem ser realmente realizadas, feitas, estarem à disposição do contribuinte. Mas a realidade é que alguns não fizeram assim, e o contribuinte, enfim, no fim, teve que também estar discutindo ou judicialmente, ou tem que pagar a conta e ser cercado novamente por essa insegurança jurídica. Resumindo, então, pessoal, essas questões de benefícios fiscais, incentivos fiscais, elas são um grande laboratório para a nossa reforma tributária, seja para pensar em soluções como tem sido pensado, a começar do princípio do destino, que a Cristiane vai falar na sequência, para acabar com com essa guerra fiscal, mas ele também é um laboratório para vermos como funcionam os bastidores do legislativo, e esses conflitos federativos, essa
que tão intrínseco ao nosso país, ao Brasil, que existe e que permeia a tributação. E nesses conflitos federativos, estados entre estados, estados e União, quem perde sempre é o contribuinte, seja por meio da instituição de tributos que são inconstitucionais, que não obedecem à anterioridade, por exemplo, ou seja pela glosa de créditos, pela extinção de benefícios que antes eram existentes e o contribuinte ali se seguro na lei, obedeceu aqueles critérios, mas se viu depois, na verdade, no meio de uma disputa. Daí a importância do tema, daí a importância de trazermos isso para a reforma tributária, entendermos como é o processo legislativo para que a sociedade também contribua. A exemplo do que nós estamos fazendo aqui nesse debate, né, no evento do GEPT. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rebeca. Sua fala, eu confesso que sua fala me acendeu muitas provocações aqui, porque você trouxe especialmente um ponto, talvez, que seja a discussão da raiz de todo esse problema, do porquê os estados, na verdade, eles são pressionados, muitas vezes, a buscar a criar esses incentivos para atrair realmente investimentos, etc. Então, você tem uma união que, na verdade, apesar das transferências intergovernamentais que existem ali, as transferências dos fundos para os estados, você tem que ela não participa, né? Ela, de certa forma, se coloca num ponto de abandono dessa discussão. Os estados, eles têm competências constitucionais atribuídas a eles, que geram uma pressão arrecadatória imensa, e nem todo, na verdade, a maioria dos estados brasileiros não tem capacidade, na verdade, de atendê-las, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, então venho de um estado que é pobre, que tem uma pressão arrecadatória imensa, e é muito fácil, talvez, para até propor reforma tributária a ponto de dizer, né, como a gente já viu aí, que impede que estados instituam benefícios fiscais dessa forma. É muito fácil falar do ponto de vista, sei lá, do estado de São Paulo, que é autossuficiente financeiramente, mas do estado do Rio Grande do Norte, que é deficitário há décadas, e não consegue pagar as próprias contas, e realmente é difícil a gente falar sobre ser impossível instituir benefícios fiscais. Agora, como os benefícios fiscais vão ser feitos e o porquê dessa necessidade tamanha da arrecadação, talvez a gente leve a uma discussão da reforma do Pacto Federativo, como a gente discute hoje. Não a reforma da federação em si, né? A gente sabe que é cláusula pétrea, não tem como abolir isso, mas a reforma de como a federação é feita, de como essas competências são repartidas entre os estados e o que fica com a União. Então, assim, talvez a discussão disso tudo seja muito, muito mais profunda para a gente atacar, talvez, a raiz de todo esse problema. É claro que a lei complementar, a gente tinha uma esperança que trouxesse mais soluções para tudo isso, e acabou não trazendo, mas talvez seja por isso mesmo, porque a discussão talvez seja constitucional, num patamar constitucional muito mais profundo, né? Então, agradecemos demais, realmente um grande laboratório para as ideias de reforma tributária, ainda mais nesse contexto federativo de extrema desigualdade regional. Agradeço demais sua contribuição. Então, com a mesma honra, gostaria de passar a palavra para a doutora Cristina Alvarenga, que vai contar aí mais alguns minutos também, para nos abrilhantar com sua contribuição. Genaro, obrigada. Obrigada aí, pelo convite, né? E obrigada, GEPT, por estar aqui trazendo todos esses temas aqui nesse congresso, né, para discussão, né? O GEPT que tem feito aí de forma muito ativa, né, a discussão de diversos temas tributários que são tão caros ao contribuinte. E até fazendo assim, primeiro um apanhado do que foi falado até o momento, né? Eu, assim como a Rebeca, também, quando vi a lei complementar 160, também imaginava que fosse o fim da guerra fiscal, né? Mas a gente viu aí, como disse a Pamela e o Paulo, né, um novo contencioso, né? Um contencioso diferente daquele anterior, mas agora um contencioso voltado para, foi cumprido o requisito tal, foi o X, cumprido o requisito Y. Quando eu comecei a ver essas discussões lá no TIT,
Eu não acredito, eu pensei, veio essa lei complementar, mas a gente continua discutindo, né? E realmente, assim, Genário, a gente tem um problema, né, de fundo constitucional, de fundo que envolve pacto federativo, que envolve desigualdades regionais, né, e que isso enseja, então, uma discussão sobre uma possível reforma, né, então, por isso que, como eu fiquei por último, eu pensei, vamos pegar um tema, né, que talvez a gente tenha, seja solução, assim, a gente está pensando aqui, o que a gente pode fazer, né, para melhorar, né, tentar, talvez, de fato, acabar com a guerra fiscal. E aí eu peço, então, a liberdade, assim, para compartilhar a minha tela, que, eu vou colocar aqui, eu não sei se vocês já estão vendo. Muito bem. É rápido, eu fiz assim, tipo, uns 3 slides, só para poder deixar assim, bem claro o que a gente tem hoje de cenário sobre reforma tributária e tentando abordar aí esses pontos que foram mencionados aqui já essa manhã, né? Então, o que a gente tem tramitando hoje no Congresso, né? A gente tem, talvez até a Rebeca tenha participado um pouco aí das discussões sobre reforma no tempo, né, que esteve lá assessorando na Câmara. Então, a gente tem a PEC 45, né, que lá na Câmara, que já tem 219 emendas, na verdade já faz um tempo que já está com essas 219 emendas, e temos a PEC 110 no Senado, né, que é um texto base, veio pelo ex-deputado Luiz Carlos Saul. E qual que é a principal diferença entre elas? Que agora, para vocês saberem, para a gente entender a proposta, né, do ministro Haddad, né? Ambas as PECs, né, elas têm como objetivo, né, simplificar o sistema tributário, então unificar tributos, né, reduzir obrigações acessórias, mas não mexer na carga tributária, né? Idealmente seria isso. Né? Agora, o que a gente tem de diferença é, na PEC 45, a gente teria sobre o imposto sobre bens e serviços, seria esse imposto sobre o consumo, né, unificados, né, o que hoje temos de IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, uma alíquota só, que uniria, então, todas essas alíquotas de forma combinada para 25%, essa questão da alíquota única, né, é bem questionada, assim, por diversos setores, né, seria uma administração aqui, União, e a gente poderia ter, eventualmente, né, um imposto seletivo, né, mas aqui não veio, assim, previsto, mas poderia ter, assim, algo, assim, mais genérico, a ser estabelecido por lei complementar. E não teria, de forma alguma, benefícios fiscais, né, que aqui realmente seria para a ideia acabar com a guerra fiscal. Já a PEC 110, né, ela tem outras questões. Então, aqui a gente tem a tentativa de incluir outros tributos, além daqueles lá de cima, né, que além do IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, também incluiria o IOF, e o Salário da Educação, que com alíquotas diferenciadas, e já vem isso dentro do IBS, né, que seria aquele grande imposto sobre o consumo, e aí já vem na proposta, né, o imposto seletivo, e seria mais ou menos o que eu imagino a função do IPI, né, que é para tributar, na verdade, digo, função do IPI dentro da seletividade, aqui a gente teria, aqui nesse imposto seletivo, uma tributação extra para itens, assim, que seriam meio que supérfluos, assim, não essenciais, né, como bebidas, cigarros, né, até parte de veículos e autopeças. Então, a gente teria essas diferenças. Críticas que vieram já
com essas discussões aqui sobre PEC 45 e PEC 110, que estão sendo discutidas hoje, né, nessa nova, no que se pretende aí de proposta do ministro Haddad, né. Com a extinção dos benefícios fiscais, né, a gente poderia ter, então, um aumento da desigualdade regional, que o Janário apontou, né, eu vejo meu estado aqui de origem, no Rio Grande do Norte, né, que talvez precise desses benefícios, né, para trazer, né, empresas para se instalarem. É claro que aqui a gente não tem, como disse a Rebeca, né, também tem em ambos os projetos a ideia de se colocar o ICMS a ser pago no estado de destino, talvez com uma tentativa aqui de, desculpa, ICMS, o IBS, né, considerando o estado de destino, né, e que talvez com uma tentativa de diminuir essa desigualdade regional. Mas, sendo um tributo de competência da União, a gente também teria a questão de ofensa ao Pacto Federativo, né, se retirar, então, a competência dos estados e municípios de, né, poder, né, tratar dos tributos, então, promover, então, a arrecadação, né, isso poderia dificultar, eventualmente, né, a realização de políticas públicas. E ainda, né, a questão da seletividade, né, que é também a redução de benefícios, que a gente tem, por exemplo, hoje, né, a questão da cesta básica, né, a gente talvez poderia também agravar as desigualdades sociais. E, por fim, outra crítica que foi colocada é o que fazer com os créditos acumulados, né, dos tributos que vão ser unificados, né, que é o ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, aqui algumas críticas levantadas a esses projetos que, de alguma forma, pelo menos parte delas está sendo pensada agora. Então, o que a gente tem de proposta do governo atual? Ainda não oficial, tá? Porque o que a gente tem ainda são informações que principalmente o ministro Haddad foi soltando em eventos, né, ele e o Benarapi, que foi chamado como secretário, né, para compor aqui a comissão para discutir a reforma tributária. Então, o que a gente tem de ideia? Que é a fusão dessas duas PECs, né, aqui é a criação do IBS, então, competência federal, a alíquota única, né, de 25%, mas também a criação de imposto seletivo. Sobre a parte de créditos acumulados, nada foi falado, por enquanto. Sobre benefícios fiscais, né, então a gente tem, sim, os benefícios fiscais seriam extintos, mas pensa-se em manter a Zona Franca de Manaus e também o Simples Nacional. Então, aí, aqui seria uma possível medida de combate eventualmente à desigualdade regional, pelo menos considerando, né, Zona Franca, mas aí a gente continuaria com, né, a discussão, né, da glosa, eventualmente glosa aí de crédito. A gente tem que ver como que vai ser enfrentar essa questão, né, que hoje já existe. E vieram também com essa novidade, que é a previsão de que eles estão chamando de cashback de imposto, né, que é a criação de novo sistema de devolução de parte dos tributos pagos, né, a famílias de baixa renda, a partir do cadastro único do governo. Né, eu até coloquei aqui uma fala do Benarapi, que ele explica um pouquinho como que seria isso. Né, então, seria quem está no cadastro único compraria um bem, né, e forneceria o CPF nisso, e depois seria levantado o imposto que cindiu na compra e devolvido, então, às famílias, né, dinheiro, respeitando, eventualmente, algum teto a ser instituído. Essa medida, claro que está ainda em discussão, né, vai ser apresentada, mas, pelo que se tem visto, assim, pelo mercado, tem vindo, assim, a princípio, com bons olhos, então não sabe como vai funcionar, porque o objetivo seria realmente, né, devolver, né, as pessoas, né, de baixa renda, né, diferente do que a gente tem hoje,
né, em relação, por exemplo, à cesta básica, que é de forma linear, então, qualquer pessoa que compre, né, não importa em que faixa que está, né, da sociedade, se é de baixa renda, de alta renda, né, é beneficiado, né, é, pelo benefício, né, pelas isenções que existem, né, aos bens que compõem a cesta básica. Então, esse daqui teria como objetivo realmente, né, devolver, né, valores às pessoas de baixa renda. Então, essas são algumas propostas, né, que a gente espera que realmente, né, venha acabar aí com a discussão da guerra fiscal. A gente esperava isso na Lei Complementar 160, que ali foi, assim, realmente um exercício enorme, né, imagino ali do Congresso, né, que a Rebeca participou, para tentar resolver ali com as ferramentas que a gente tinha, né, que a gente tem com a Constituição Federal. E aqui, né, se viu que, olha, realmente precisa mexer na Constituição, o problema é mais sério, né, então, vamos ver aí como fica, se a gente vai ter realmente passado essa reforma tributária. Então, essas seriam minhas considerações, então não vou mais tomar o tempo aqui, né, de todos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiane, por sua excelente exposição referente à reforma tributária, né, e os impactos na guerra fiscal. De fato, né, o que se vê hoje é que o Convênio 190 e a Lei Complementar 160, apesar de terem sido um marco inicial, né, elas trouxeram também um caráter mais burocrático ao sistema tributário, né, não tendo tanta essa influência como nós gostaríamos no combate à guerra fiscal, né, tendo em vista que você acaba por se verificar uma desobediência até, né, dos próprios estados em relação ao regramento. Então, inversamente ao que se planejava, né, isso acarretou até ao aumento de guerra fiscal, que prejudicaria aqui, né, de alguma forma, a uniformização do desenvolvimento do Brasil hoje em dia, né. Então, os efeitos observados hoje no cenário nacional, eles de fato são danosos, né, aos entes federados menos favorecidos, que de alguma forma perdem, né, em relação a empresas instaladas nos seus territórios, até mesmo em relação aos entes mais estruturados, né, que trazem substâncias, né, incentivos e isenções em relação ao cenário nacional. Então, muito boa a sua fala, né, então acho que a reforma tributária aqui, de alguma forma, o que se espera é que ela criaria, né, de alguma forma, alguns limites para essas modificações, né, por leis nacionais, o que talvez até dificultaria a sua utilização como política de incentivos e benefícios fiscais para as empresas, né. O que se espera é que talvez a guerra fiscal seja dificultada, né, com a extinção do próprio ICMS, e a sua unificação em talvez um imposto. Mas é nesse ponto até que reside, né, uma das maiores dificuldades para a aprovação de reformas tributárias hoje, né, porque isso implicaria em retirar ali um poder que hoje está nas mãos, né, dos estados e até mesmo dos municípios em relação a essa própria gestão tributária, né, e a concessão de benefícios que se destinariam aqui a atrair os investimentos. Então, tem prós e contras, né, porque por um lado, né, os gestores eles ficariam até impedidos ou até mesmo ficariam, enfim, seria um pouco mais difícil aqui de reduzir, né, essa carga tributária até para atrair investimentos, mas isso também se evita, né, que se eleve alguns aumentos sucessivos, né, de impostos, mas a ausência de concessão de benefícios fiscais é um tema muito complicado e que se deve ainda ter muitas discussões sobre o tema, até mesmo em relação ao desenvolvimento, né, nacional, que deveria ser um pouco mais uniforme em relação ao que se existe hoje. Não sei se o Genário tem mais algum comentário a fazer, senão nós passaremos aqui para as considerações finais também em ordem. Começando novamente pela Pamela, que terá aqui 5 minutos para as suas considerações finais, depois ao Dr. Paulo, a doutora Rebeca e novamente a doutora Cristiane. Muito obrigada. Não, Amanda, acho que você falou brilhantemente agora a conclusão e concordo com a doutora Cristiana Varanga que em todas as suas críticas aos projetos de reforma, e eu acredito que a saída realmente é muito mais profunda, né? Então acho que a gente pode passar aí para a doutora Pamela já fazer suas contribuições finais. Olha, eu acho que a gente falou tanto aqui hoje, né, com relação aos temas, acho que a gente trouxe mais problemas do que soluções, né? E eu acho que, assim, até um pouco da fala do Dr. Paulo me toca bastante no sentido de que
Ele disse, né, a gente não tem tantos casos emblemáticos aqui em São Paulo, né, e realmente, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que a gente tem são mais decisões gerais de glosa de crédito, só com a aplicação mesmo da decisão do Supremo, seja no sentido de cancelar o lançamento, ou de manter a depender lá da linha do tempo. Mas, assim, no TIT, a gente tem tido muita discussão, né, da forma da convalidação. Então, eu tenho caso em que eu vou lá fazer sustentação oral e a gente tem discussão, bom, mas esse estado aqui disse que teve a convalidação e pediu a remissão e aí colocou lá o regulamento. Mas veja, não está escrito lá o artigo 10 do anexo 1, que trata da isenção. E aí eu me vejo discutindo esse tipo de coisa, né? Aí depois eu falo assim, não, veja, nesse caso aqui, eu até entendo, mas não estou vendo o TARI não está lá. E a gente sabe que, quando a gente começou a discutir essa questão do que iria para o portal, como seria a forma, né, que os estados colocariam isso, a gente sabe que não ia estar o termo de acordo, né? Tem a legislação geral, às vezes tem a indicação, e aí a gente falou, bom, isso aí vai dar problema, né? Porque como é que eu vou conseguir a remissão que vai chegar lá no estado de destino? Ele vai falar assim, então, mas cadê isso aqui? Né? Você consegue dizer que esse cara é crachá? E aí eu me vejo discutindo nas sustentações orais um pouco disso, né? Bom, mas você está me dizendo que tinha que ter o artigo, mas se está convalidado o regulamento inteiro, será que eu preciso discutir o artigo, né? Porque o regulamento inteiro contém o artigo. Da mesma forma a questão do portal da transparência, até a Cristiane me mandou mensagem que a gente estava falando, será que agora eu vou ter que usar a lei de acesso à informação? Então, eu realmente me questiono o quanto que a gente não burocratiza tudo e o quanto que, no fim, a gente se vê discutindo alguns temas que a gente fala, não é possível, né? Que lá em 2017 eu falei, não, gente, isso aqui a gente vai ter contencioso. E as pessoas olhavam para mim e falavam, imagina, Pamela, tá tudo resolvido. Isso é muito cética, né? Dessa vez aceita que vai ser o fim da guerra fiscal. Não vem não que você não vai ter trabalho com isso. Eu falei, gente, olha, vamos anotar. E aí hoje eu me vendo nessas sustentações orais com esses casos e com essas discussões e vendo, inclusive, como é que eu acesso a informação, às vezes, do benefício do fornecedor, né, que ele também não tem, às vezes, do histórico, e aí ele me manda um papel lá de pão e eu não sei o que fazer com aquilo, né, porque falou como é que eu faço aqui realmente a verificação. Então, aqui a minha provocação é um pouco assim, a que ponto nós chegamos, né? A gente fez aí uma movimentação, o Supremo decidiu o que podia cobrar, o que não podia cobrar, vem a provocação do Legislativo e a gente continua tendo a mesma discussão, né? Os estados não concordam, não temos uniformidade, não temos um procedimento único, e estamos aí com um contencioso novo. Então, eu acho que a gente realmente precisa se movimentar, né, para ver o que a gente consegue até em âmbito do CONFAS, né? Porque a gente precisava mesmo de uma diretriz. E mesmo as discussões que a gente tem, a gente sabe que tem estados questionando a forma como o outro estado fez a remissão, a gente também não tem essa publicização, né? Tem quando você vai lá no CONFAS e fala, não, mas tem estado questionando. Eu falei, bom, mas onde está? Tem um processo, tem um órgão que vai julgar, como que é esse processo que vai ter aqui no CONFAS? E aí, assim, de fato, a lei complementar não trouxe, né, o contencioso e essa normatização, assim como não disse como deveria ser a remissão. E, de novo, a gente fica com a autonomia aqui dos estados. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio, né, ser uma federação e não ter uniformidade é o primeiro deles, né, e a autonomia faz com que a gente tenha aí também essas disparidades, mas eu acho que a gente precisa se movimentar e falar mais desse tema e desses pontos que a gente tem discutido na prática, porque eles trazem um prejuízo, né? Porque aí amanhã eu vou bater lá na porta do doutor Paulo, para falar assim, então, doutor Paulo, o regulamento está ou não está, né? É o artigo, é o regulamento, o que a gente faz aqui? E aí o doutor Paulo fala, poxa, mas de novo, a gente vai discutir esse mesmo tema, você está aqui há mais de 10 anos falando disso aqui comigo, né? E no fim a gente está mesmo, né? Então acho que é um pouco essa provocação aqui que eu queria deixar. E aí eu agradeço a todos vocês aí pelas palavras, assim, foi muito bom estar aqui com vocês hoje nesta manhã. Obrigado, Pamela. Doutor Paulo, com você. Bom, eu das discussões, a conclusão que eu tiro é que estamos longe de resolver o problema da guerra fiscal, né? Não só porque as discussões do passado continuam, mas porque, como a Cristiane já adiantou, as soluções do futuro já estão sob questionamento. Então, né, estamos longe de decidir. É um tema realmente muito polêmico, né?
O Genário levantou aí a questão das desigualdades regionais, né? Realmente são problemas que não se esgotam na questão tributária, né? Então, as desigualdades regionais, as desigualdades sociais, e eles realmente demandam tentativas de solução, não é fácil, mas certamente a guerra fiscal e esse leilão por investimentos e tudo mais não é uma solução. Acho que isso já há um certo consenso em relação a isso, até porque muitas vezes não é só a atração de investimentos que está em jogo, né? É redução de carga tributária no estado de destino, né? Então, é por isso que eu sempre, quando olho para a guerra fiscal, vejo mais a questão do ICMS, mais a questão dos créditos no estado de destino do que propriamente a atração de investimentos. Esse não é o maior problema. O problema são os créditos no estado de destino, tanto assim que as discussões acabam se concentrando muito neste problema. Agora, em considerações finais, eu vejo assim, que há uma tendência, não tenho condição de avaliar se boa ou ruim, mas essa questão do imposto único, do IBS, eu acho que é uma tendência irreversível, há um certo consenso social em relação a isso, até porque não é só no âmbito do ICMS que se coloca a guerra fiscal, né, no ISS também, né, essa questão da disputa entre os municípios também está colocada, e o que talvez se entenda é que a gente faça o menos pior possível na implementação do novo imposto, que vai haver contencioso, que vai haver problemas, eu não tenho dúvida, né? Se há algo que a idade nos ensina é que nessas questões tributárias aqui no Brasil sempre houve, sempre haverá, mas vamos tentar fazer o melhor possível, o menos pior possível, para que, já pelo menos sabendo dos problemas que já aconteceram, a gente procura evitá-los, né? Vamos os próximos e tentar prevenir na medida do possível. Mas que eles vão acontecer, vão. Eu queria agradecer mais uma vez aí a organização do evento pela oportunidade, é sempre muito enriquecedor e fico à disposição aí para qualquer questão que se venha a ser colocado. Muito obrigado aí a todos e a todos os colegas de participação do evento também, especialmente a eles. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas considerações finais. Agora passo a palavra para a doutora Rebeca. Bom, eu vou fazer coro com os meus colegas aqui e chamar atenção também, repisar, né, nessa questão do papel do legislador. E eu acho que, independentemente, com ou sem reforma, ele vai ser chamado, ou ele deveria ser chamado, né, porque mais que Supremo, Tribunal Federal, que vai só remediar ali uma situação que está às nossas vistas, que está pegando fogo, mas eu acho que essas lacunas que acabaram ficando com a legislação complementar, o legislador vai assumir esse papel novamente para tentar colocar ali os panos quentes no que está acontecendo na prática, que foi bem trazido aqui pela Pamela, por exemplo, né, que está ali frente a frente, face a face com o que está acontecendo com a realidade do contribuinte. Então, isso só mostra, todas as falas aqui só mostram essa necessidade de minimizar, reduzir riscos, né? Como o Paulo falou, o contencioso ele vai existir, sempre existiu, não vai ser diferente, mas a gente pode tentar achar vias para minimizar, e com certeza acho que uma dessas vias principais, sobretudo, quando falamos de política fiscal, tributária, vai ser via legislador, Congresso Nacional. Então, meu ponto de atenção, novamente, é para essas questões que que essas questões cheguem ao Congresso Nacional, independentemente da reforma tributária, porque as situações já estão postas, né, há o passado aí correndo, o presente está correndo também, e até ainda que se aprove esse ano, por exemplo, uma reforma tributária, seus efeitos vão ser futuros, a gente precisa resolver o que temos até aqui. Então, sem dúvida, esse chamamento vai ser fundamental e, novamente, a participação da sociedade, porque a gente precisa trazer para dentro do Congresso a realidade dos contribuintes, dos estados, claro, mas é a realidade que tem sido enfrentada pelos contribuintes. Muitas das vezes ela fica distante um pouco, né? Questões pontuais são levadas, mas se acredita muito que, como se acreditou que a lei complementar com validação, ela resolveria por completo todos os dilemas do benefício fiscal, e que esse painel mostra que, na verdade, não foi, né? Temos ainda um longo caminho. E aí, finalizo agradecendo todos vocês, quem nos assistiu, aos nossos moderadores, ao Will aqui, que também tem um papel fundamental para permitir que
né, estarmos hoje aqui conversando e desejar um excelente dia para todos. Obrigado, doutora Rebeca, pelas suas últimas considerações. Doutora Cristiane, por favor. Acho que eu vou fazer cor aqui a Rebeca, né? Até, Rebeca, mais do que assim, o legislativo, acho que a gente precisa de diálogo em tudo, né? Então, é o legislativo ouvir, né, não só os estados, mas como os contribuintes, né, realmente o legislativo precisa saber aí do que está acontecendo, né, para saber exatamente aonde atuar, e também o diálogo entre contribuintes e procuradoria, né, Estado, então, e sociedade, ou e contribuintes de uma forma geral, né, para que a gente solucione, então, esses conflitos da melhor forma possível, para a gente tentar diminuir, né, esse contencioso que nós temos, né, e são fóruns como esse, né, que a gente, a partir daí, imagino que de fóruns como esse, né, que começam esses diálogos, começam essas discussões, né, então, de forma que eu agradeço, então, mais uma vez aqui a participação, né, nessa rica discussão aqui, né, e que essa discussão, então, chegue ao legislativo, né, para que possa, então, atuar, para ver se a gente consegue, de vez, né, terminar com a guerra fiscal. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiane. Nós gostaríamos de agradecer a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco hoje. Em nome do GEPT, foi uma manhã muito rica, de intensos debates, de um tema que nós sabemos que está longe de ser, enfim, de alguma forma solucionado. A guerra fiscal hoje é um dos maiores embates tributários que envolvem todos os entes da federação. Então, gostaríamos de agradecer novamente, após as considerações finais, e que nós possamos discutir ainda muito mais o tema em outras manhãs. Enfim, não sei, Genário, se você quer aqui trazer alguma outra consideração final, mas... Não, além de complementar, além de, na verdade, concordar com tudo que você falou, Amanda, eu gostaria até de convidar todos que estão assistindo, até os palestrantes também de hoje, que às 11 horas, né, nós continuaremos com a programação do GEPT, falando sobre aspectos fiscais, processuais e colaborativos da transação tributária para redução do contencioso tributário. Então, assim, vai ser das 11 às 12h30, e aí fica um convite a todos também a continuar conosco aqui no GEPT. Foi uma honra, um prazer a todos por estar aqui com vocês, e acho que é isso. Muito obrigada a todos.